Olá! Bora mergulhar de cabeça numa das articulações mais incríveis e, ao mesmo tempo, vulneráveis do mundo do esporte, o joelho. Dos meniscos aos ligamentos, a gente vai desvendar o que realmente acontece lá dentro, quando essa mecânica que parece perfeita acaba falhando. Imagina só aquela cena, um atleta no auge do movimento, uma mudança de direção super brusca e, de repente, um som. Um som seco, um estalo. Naquele exato instante, uma temporada inteira, às vezes até uma carreira, pode mudar da água para o vinho. E é esse som que dá o pontapé inicial para a nossa análise. Para a gente entender toda essa complexidade, nosso roteiro é bem claro, tá? Vamos começar com um tour anatômico pelo joelho, passando pelos meniscos, pelo famoso ligamento cruzado anterior e pelos tendões. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como essas lesões são diagnosticadas e tratadas. Pois é, o joelho é uma verdadeira obra de arte da engenharia. É ali que o fêmur, a tíbia e a patela se encontram. Ele foi projetado para aguentar movimentos poderosíssimos de flexão e extensão, mas é justamente essa complexidade toda que o torna tão suscetível a lesões. E a nossa primeira parada nesse tour são os heróis anônimos do joelho, os meniscos. Dá para pensar neles como aquelas almofadinhas que protegem a articulação do impacto constante, sabe? Tanto do dia a dia quanto, claro, do esporte de alto rendimento. E olha que interessante, existe uma diferença fundamental entre os dois meniscos. O interno, que tem um formato de C, é mais fixo, quase travado. Já o externo, em formato de O, é bem mais móvel. E por que isso importa tanto? Bom, essa rigidez do menisco interno o torna muito mais vulnerável a rupturas naqueles movimentos de torção, porque ele simplesmente não consegue escapar da pressão. Mas eles fazem muito mais do que só amortecer o impacto, viu? Os meniscos distribuem o peso por toda a articulação, melhoram o encaixe entre os ossos e ainda ajudam a nutrir a cartilagem. Sem eles, o desgaste seria, nossa, incrivelmente rápido. E para ter uma ideia do tamanho da importância deles, a perda de um pedacinho só do menisco pode aumentar a pressão sobre a cartilagem em impressionantes 350%. Isso acelera demais o desgaste e basicamente abre um caminho direto para uma artrose precoce. É um número que fala por si só, né? Então, como um médico consegue suspeitar de uma lesão no menisco sem nem ter um exame de imagem em mãos? Uma das ferramentas é o teste de Apley. Ao comprimir e girar a perna daquele jeito, o examinador consegue recriar a dor específica de uma lesão meniscal. É uma pista diagnóstica muito importante. Ok, saindo dos meniscos, a gente chega agora no ligamento mais famoso e talvez o mais temido do joelho, o ligamento cruzado anterior, ou, como todo mundo conhece, o LCA. A função principal do LCA é como se fosse uma corda estabilizadora. Ele não deixa a tíbia deslizar para frente e é absolutamente vital para a estabilidade durante aqueles movimentos de corte, de giro, de pivô, ou seja, os movimentos essenciais em um monte de esportes. Mas, às vezes, o trauma no joelho é tão, mas tão severo que afeta várias estruturas de uma vez. E isso nos leva a um conceito com um nome bem dramático, conhecido como a tríade infeliz, ou, na literatura médica, a tríade maldita de Odonoghue. Isso aqui é uma lesão realmente devastadora. Em um único evento traumático, um atleta pode romper o LCA, o ligamento colateral medial, que dá estabilidade na parte de dentro do joelho, e o menisco medial. É uma combinação que exige uma recuperação longa e bem complexa. Para um atleta, romper o LCA quase sempre significa cirurgia, e a escolha do enxerto é crucial. A opção padrão ouro é o HTA, que vem do tendão patelar e se integra ao osso de forma muito rápida e sólida. Outra opção são os tendões da coxa, o tal do 4T, que dá um enxerto mais elástico. E por fim, dá para usar um aloenxerto de doador, o que evita a dor de um segundo corte. No final das contas, a decisão é sempre uma conversa entre o atleta e o cirurgião, pesando as necessidades de cada um. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Saindo das estruturas de estabilidade, vamos para as de potência, os tendões. Mais especificamente, o tendão patelar, que é o que conecta a patela à tíbia e é basicamente a parte final do nosso grande músculo do quadríceps. O joelho de saltador é um exemplo clássico de lesão por uso excessivo, sabe? O estresse repetido de pular e aterrissar causa uma inflamação e uma dor bem na pontinha do osso da patela. É uma dor aguda, muito localizada, que vai piorando com a atividade. A boa notícia é que, felizmente, a primeira linha de tratamento para tendinite é conservadora. A base de tudo é o repouso estratégico, claro,
combinado com exercícios de fortalecimento. Para controlar os sintomas, a receita é calor antes da atividade para aquecer e gelo depois para desinflamar. Essa abordagem geralmente resolve a maioria dos casos. Mas, e quando a lesão no tendão não é por uso excessivo? E se for uma ruptura completa, aguda? Aí, nesse caso, os médicos procuram por um sinal clínico muito visual, que é conhecido como sinal do machado. O diagnóstico de uma ruptura total é bem dramático e claro. Dá para sentir um buraco, um defeito visível onde o tendão deveria estar. Esse é o sinal do machado. A patela sobe porque não tem mais nada segurando ela no lugar e a pessoa perde completamente a capacidade de estender o joelho. É uma emergência cirúrgica, sem dúvida. Bom, juntando todas as peças, vamos ver como a jornada de um paciente normalmente acontece, desde o momento da lesão até ter um plano de tratamento bem definido. O processo de diagnóstico segue um caminho bem metódico. Tudo começa ali do campo ou na quadra, com a avaliação inicial. Logo depois, um raio-x é feito principalmente para descartar fraturas. Mas o exame que realmente decide o jogo para tecidos moles, como ligamentos e meniscos, é a ressonância magnética. Por fim, a artroscopia pode entrar em cena não só para confirmar o diagnóstico, mas também para tratar a lesão na mesma cirurgia. É muito importante entender que nem toda lesão precisa de bisturi. A decisão entre um tratamento conservador e um cirúrgico é um balanço complexo. Leva-se em conta a idade do paciente, o nível de atividade, o quanto o joelho está instável. O objetivo final é sempre o mesmo: restaurar a função e prevenir problemas lá na frente. E isso tudo nos leva à grande conclusão desta análise: entender a anatomia do joelho, conhecer suas forças, mas também suas vulnerabilidades, é a ferramenta mais poderosa que atletas, treinadores e pacientes podem ter. É a base para uma prevenção que funciona e para uma reabilitação de sucesso. E para finalizar, fica aqui uma questão para a gente refletir. A medicina esportiva avança cada vez mais, mas os limites do corpo humano continuam sendo testados dia após dia. Encontrar aquele equilíbrio perfeito entre a ambição atlética e a necessidade de proteger o nosso corpo para a vida toda, talvez esse seja o maior desafio que atletas e médicos vão enfrentar no futuro. Muito obrigada pela companhia.